Senhor nosso Deus, em o nome de Jesus Cristo, este nome que está acima de todo nome, nós uma vez mais viemos à casa do Senhor para celebrarmos, Pai, a nossa salvação, celebrarmos, Pai, a nossa eterna redenção. Viemos dizer ao Senhor, muito obrigado, Pai. Sabemos que nossas palavras são limitadas, são palavras tão pobres, vocabulário tão superficial para poder te agradecer. Mas como disse o teu profeta, recebe o nosso muito obrigado, Senhor. Recebe o nosso eu te amo, o nosso muito obrigado, o nosso agradecimento, os nossos louvores. Recebe essas coisinhas que nós fazemos para demonstrar ao Senhor o quanto nós te amamos, o quanto nós respeitamos a tua palavra, Pai. Nessa noite nós gostaríamos muito de convidar ao Senhor para poder vir ao nosso encontro, Senhor, trazendo a tua palavra, trazendo a manifestação do teu Espírito Santo em nossos corações. Pai, não passe diante de nós sem deixar uma bênção, Pai. Deixe algo cair aqui sobre nós nessa noite, Senhor, porque nós somos necessitados do Senhor. O que seríamos de nós se não fosse a tua graça? Pai, é a tua graça, Senhor, que tem nos trazido até aqui, e confiantemente nós cremos que este que em nós começou essa boa obra, Ele há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo, até o dia final. Pai, nós todos nos entregamos nas tuas mãos e pedimos ao Senhor que venha ministrar sobre nós, pois te daremos honra, glórias, louvores e adoração. Fala conosco, pois precisamos, necessitamos ouvir a tua voz. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, amados, em nome de Jesus. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em 2º livro de Reis, o seu capítulo de número 3. 2 Reis, capítulo 3. Graças a Deus que nós estamos aqui mais uma vez no serviço do Senhor. Esses dias temos tido bastante trabalho para o reino dos céus, e é muito bom, às vezes é desgastante, mas é gratificante você poder fazer alguma coisa para Deus, até porque a vida passa muito rápido. O irmão Brana, ele disse, se você tem alguma coisa para fazer para Deus, não espere muito, comece agora, porque pode que logo não dará tempo. Então, o quanto antes nós despertarmos, acordarmos para fazer algo pelo reino, pela causa, algo que sabemos que agrada a Deus, nós temos que começar o mais rápido possível, porque somos pó, e quando assusta estamos voltando ao pó novamente, e então você vai perguntar, o que eu fiz? O que fizemos para Deus? E será muito triste você olhar e descobrir que não fez praticamente nada para Deus naquele dia, naquela hora de despedir dessa morada, de despedir desse corpo. Então faça alguma coisa para Deus. Convidar um amigo para vir à igreja é fazer algo para Deus, ajudar no evangelismo, nas orações, ajudar com presenças, com cânticos, isso tudo já é fazer alguma coisa para Deus que está ao alcance de todos. A Bíblia disse assim em Lucas 8, que Jesus ia de aldeia em aldeia, cidade em cidade, anunciando o evangelho, curando os enfermos, expulsando os demônios. Então eu fico pensando, se Jesus, o Salvador, que disse, eu vos dei o exemplo, se Jesus que disse, ide,
Se ele fez isso, por que nós não fazemos? Nós deveríamos estar copiando o exemplo dele e anunciando esse evangelho, porque é um tesouro muito grande para nós guardarmos ele apenas para nós. Então, ore sempre em favor dessas coisas, dos trabalhos, do evangelismo, até porque nós vamos precisar das orações da igreja. A propósito, gostaria que todos se empenhassem para domingo de manhã não faltar, estar aqui presente na escola dominical, porque nós vamos ter que ausentar alguns domingos à noite, devido a esses trabalhos, esses cultos. Domingo à noite eu tenho uma reunião e um culto, às 7h da noite, na região de Belo Horizonte. Já tivemos o primeiro culto em um lar, muitas pessoas reconciliando, quebrantadas, decisões por Cristo, e algo está acontecendo, irmãos, algo inesperado, algo que nós não contávamos, mas quando Deus quer fazer, agindo Deus, quem impedirá? Quem somos nós para impedir o que Deus quer fazer? E eu vou participando da igreja das coisas que Deus está fazendo, dos trabalhos. Então, em alguns domingos do mês, talvez 2 ou 3 domingos no mês, excetuando o nosso domingo de ceia, então eu não vou estar pregando aqui, somente mesmo no domingo de manhã na escola dominical e os cultos semanais, como estamos aqui cotidianamente. Então se empenhe, se esforce. Se você tem prazer de ouvir a palavra do pastor, o ensino, se você tem prazer de ser pastoreado, eu acredito que você vai se adaptar, remanejar, para poder estar aqui conosco nesse companheirismo. O meu tempo de companheirismo com vocês é esse aqui, falando do Evangelho, pregando a palavra, aconselhando, admoestando, corrigindo. Fora daqui, infelizmente, nós temos muito pouco companheirismo. Talvez Deus ainda vai nos proporcionar muito mais, mas por enquanto está um pouco limitado, né? Então vamos em São João, ou melhor, 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 3. Nós vamos começar no verso 1, aonde diz assim: E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel. 2 Reis, capítulo 3, verso 1. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, não como seu pai, nem como a sua mãe. O pai e a mãe dele era Acabe e Jezabel. Porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles. Então, Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, o pai de Jorão, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel, que agora era Jorão, filho de Acabe. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo o Israel, e foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: O rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: Subirei, e eu serei como tu, o meu povo, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Não pensou 2 vezes para fazer aliança, assim como ele fez com o pai de Jorão, Acabe, em outro tempo. 8. E ele disse: Por que caminho subiremos? Então disse ele: Pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom. Esses 3 fizeram aliança. E andaram rodeando
com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinha água. Acabou o suprimento. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Amém. Vamos parar aqui. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, mantenha essa escritura viva em nossos corações, traga-nos a revelação dela, para que possamos aprender coisas espirituais aqui nessa noite, Senhor. Toda a tua palavra é espiritual, então ensina-nos as coisas espirituais, para a honra, para a louvor e para a glória do teu nome, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. E deixa a Bíblia aberta, deveria ter avisado antes, em 2 Reis, do capítulo 3 mesmo, aonde nós acabamos de ler. Porque nós vamos usar um pouquinho, não deu tempo de retirar as mensagens no correio, esqueci do feriado hoje, mas vamos tomar aqui esse texto de 2 Reis 3, que o profeta irmão Brana usou para pregar a mensagem, o profeta Eliseu. Parece que até por inspiração nós enviamos já cultos e mais cultos falando disso, e agora essa semana chegou essa mensagem, o profeta Eliseu. E eu achei muito interessante esse texto aqui, porque o irmão Brana diz na mensagem o profeta Eliseu, nos primeiros parágrafos, parágrafo 6, mais ou menos aqui, que estes dias do capítulo 3 de 2 Reis são dias que se assemelham à hora que nós estamos vivendo. Ele diz assim no parágrafo 6, e no tempo em que foi essa leitura, nós acabamos de fazer, foi uma hora de muitas trevas em Israel. Por isso que ele compara com os dias que nós estamos vivendo. Foi um tempo em que eles tinham um grande rei, Acabe, bem nas eras negras, eu diria, de Israel. Eles passavam por um processo de formalismo, exatamente como a igreja cristã passou. Eu acredito que o tempo mais negro que Israel viveu foi quando o rei Acabe estava reinando. E Acabe então se casou com Jezabel e trouxe idolatria para dentro da igreja judaica. Ela trouxe para dentro deuses pagãos. Isto foi duplicado entre os gentios durante as eras negras, quando a igreja se casou com os pagãos, mais uma vez, e trouxe a idolatria para dentro da igreja também. Então, quando a mensagem chegar, vocês irão lendo e percebendo o profeta fazendo esse paralelo aqui de 2 Reis, quando Acabe morreu e Jorão entrou no lugar de Acabe e começou a reinar. E ele fazendo essa ligação aqui, destes dois tempos, por quê? Porque eram dias escuros, eram dias sombrios, eram dias de idolatria. Mas ele destacou uma coisinha dentro dessa mensagem que mexeu muito comigo e que faz parte do dia a dia, da vida cotidiana da igreja, das famílias, de todos nós. O profeta disse assim, estes dias de Acabe e esses dias de Jorão aqui, ficou marcado também por dias quando os homens tomavam decisões, assim, bruscamente, sem perguntar para Deus. Irmão Brana disse, aqueles dias, eles tomavam algumas decisões bruscas, ou seja, no ímpeto, na emoção, no calor da conversa, no calor das propostas, no calor das supostas recompensas,
eles já tomavam as suas decisões e não perguntavam, não buscavam a Deus. Aí o profeta disse: são dias semelhantes aos dias que nós estamos vivendo. Em outras palavras, é isso que ele coloca dentro dessa mensagem. Dia semelhante aos dias que nós estamos vivendo, porque os homens buscam a Deus, mas somente quando as coisas, elas apertam no pé. Quando a coisa aperta, como acabamos de ler aqui, você está com a Bíblia aberta, não está? Olha para você ver o versículo 9 de 2º livro de Reis, esse capítulo 3, a Bíblia diz assim no versículo 9: e partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinham água. Quer dizer, quando eles viram que a água acabou, Jeosafá, como 18 anos antes, lembrou de consultar a Deus. Ainda bem que alguém ainda lembrou de consultar a Deus, mas lamentavelmente, lembrou de consultar a Deus depois que o suprimento acabou. Lembrou de perguntar a Deus se devia ir, se não devia ir. Lembrou de perguntar se havia profeta com quem eles pudessem se aconselhar. Mas, quando eles olharam para trás e viram as ovelhas, viram os cavalos, viram o exército, todo mundo com a língua para fora, já andando devagar. E a verdade, irmãos, é que para quem está no meio de uma guerra, indo para o deserto, uma guerra que poderia durar meses e meses, ou semanas e semanas, olha, você sabe o que significa estar numa guerra sem ter água para beber? Estar na guerra, estar no deserto sem ter água para beber, aquilo ali era sinônimo de derrota, aquilo ali era sinônimo de desidratação. No meio de um calor do deserto, não ter água. No meio de uma guerra onde tem que se lutar com espada, tem que se correr a pé, tem que se correr a cavalo, não tem água para beber. Um exército indo ao deserto, marchando 7 dias sem ter água para beber, ele vai se tornar presa fácil para um exército bem preparado, que tem todos os suprimentos de comida e todos os suprimentos de água. Então, quando eles viram o risco que eles estavam correndo, e um deles chegaram a dizer: Deus escolheu esses 3 reis, Jorão, Jeosafá e Edom, para cair nas mãos de Mesa, o rei de Moabe, dos Moabitas. Quer dizer, quando eles viram que eles estavam praticamente mortos e derrotados, eles resolveram ir buscar a Deus. O profeta disse: é triste, é lamentável que o homem sempre lembre de Deus na última hora, quando as coisas estão indo de mal a pior. Quer dizer, é um mau costume do cristão, muitas vezes, buscar a Deus intensamente, buscar a Deus com desespero, lembrar de voltar a ler a Bíblia, lembrar de voltar a orar, lembrar de voltar a jejuar, lembrar de voltar a viver uma vida em intimidade com Deus, mas quando o leite já derramou na poeira, é um ditado, né? Leite, não tem como você pegar de novo o leite que derramou na poeira. Então o profeta disse: esse aqui era um hábito destes povos dos dias de Acabe e dos dias de Jorão. Eles buscavam a Deus quando o aperto chegava. Não é esse o retrato da geração que nós vivemos hoje? Olha para você ver, recentemente nós tivemos a grande catástrofe lá na África, e pessoas mortas, e pessoas desabrigadas, e pessoas doentes. Ainda é incalculável o dano do prejuízo que sofreram as vidas e os prejuízos materiais ali na África. Mas é o lugar, é o acervo de todas as coisas que não prestam. Praticamente tudo que não presta, tudo que é doutrina errada, tudo que é feitiçaria, tudo que é doença sexualmente transmissível, praticamente tudo, isso nasce, tem o seu berço na África. E sempre nós vemos os juízos, os fenômenos, como eles dizem, da natureza, visitando a África. Tem lugares que eles adoram literalmente demônios, há lugares que, o próprio irmão Brana disse isso quando estava vivo,
eles falavam em línguas estranhas, pegavam uma caneta, traduziam as línguas estranhas e depois eles bebiam sangue em um crânio humano. Olha bem para você ver. O irmão Branham diz, os maiores desafios do Evangelho estão ali na África. E aí, quando vem o tempo, esse é o ser humano, o tempo de dor, o tempo de catástrofe, o tempo de sofrimento, então eles lembram em falar com o Deus dos céus, rogar ao Deus dos céus. É como a nossa nação, recentemente, há um tempo atrás, uma seca de norte a sul, de leste a oeste. O país assustado, os maiores reservatórios de água no país chegaram a 5% da sua capacidade. O país ficou com medo de ficar sem água, de ter blackouts de energia, de criar problemas muito maiores, porque nunca viram na história um nível tão baixo de água assim, e quando as águas abaixam, muitas outras enfermidades vão surgindo, muitos outros danos vão aparecendo. Aí o país lembrou de falar com Deus. Aí homens céticos, incrédulos, pessoas com as vidas mais sujas que existem, falam, olha, tem que falar com o Papai do Céu. Olha, devemos orar, temos que rezar, reza lá por nós, ore por nós. Vamos, gente, juntar a nossa cidade e vamos pedir a Deus para poder mandar a chuva do céu. E aí uma nação inteira, e aí repórteres mundanos, apresentadores mundanos, homens mundanos, aí todo mundo falando que está pedindo a Deus para poder mandar a chuva dos céus. Quer dizer, quando a coisa aperta no pé, aí resolve buscar a Deus no tempo do aperto. E Jó disse, buscaria eu ao Senhor somente no tempo de aflição? Não aborreceria ao Senhor isto? Isto é uma coisa, irmãos, que aborrece a Deus e que nós cristãos não deveríamos fazer. Buscar a Deus somente em tempos de aflição, em tempos de aperto. O cristão tem que buscar a Deus em todo o tempo, irmão. É todo o tempo, chuva, sol, bonança, escassez, enfermidade ou saúde. Em todo o tempo o cristão não deveria esquecer de buscar a Deus. E eu até acho que deveríamos buscar mais a Deus quando as coisas estivessem o tempo inteiro remando ao favor e o tempo inteiro dando certo. É aí que eu acredito que o cristão deveria buscar a Deus ainda muito mais. Porque nos tempos de alegria, nos tempos de bonança, às vezes ficamos meio eufóricos, felizes com tantas coisas, e esquecemos daquele que derrama a chuva e que enche os poços. Esquecemos daquele que molha a roça, esquecemos daquele que faz o fruto aparecer na vide, esquecemos daquele que deixa o gado gordo, a ovelha cheia de lã, esquecemos do oposto do que diz Abacuque. Nós esquecemos muitas vezes. E Deus, Ele não quer ser buscado de quando em vez. Ele quer ser buscado o tempo inteiro. Isso faz sentir Deus. Imagina um pai que os seus filhos só o buscam em tempos de aperto. Um pai que os seus filhos só lembra de ir à sua casa quando está precisando de dinheiro emprestado. Um pai que o seu filho, sua filha, sua família só lembra de assentar à sua volta, quando o telefone toca, é ele, querido, eu já sei o que ele quer. Por causa da frequência como vai na casa do pai, e quando é que realmente solicita e busca o pai. Irmão, se isso chateia nós, homens, Mateus capítulo 11, e quanto a Deus? Que todas as vezes tem o seu filho batendo na porta da sua casa, oração sendo levantada, buscando a Deus, estou orando, buscando a quem pode dar resposta. Verdade, temos que buscar é a Deus mesmo em tempo de aflição. Temos que buscar é a Deus mesmo em tempos de angústia. Vamos nos refugiar em quem? É a Ele mesmo que temos que buscar. E Ele até manda buscar, mas nós estamos falando sobre buscar a Deus apenas em tempos de aperto e de aflição. Uma hora Deus pode passar uma em nós, porque Deus passou uma através de Eliseu, em Jorão, em Edom e no rei dos Edomitas, ou seja, Edom, Jorão e Jeosafá. Eliseu, o porta-voz de Deus, falou algumas coisinhas para eles, que talvez eles jamais gostariam de ouvir, e Deus fala, irmãos. A palavra de Deus conforta, consola, instrui, mas a palavra de Deus, muitas vezes, ela nos dá um choque de realidade para despertarmos,
para olharmos e vermos se nós não estamos sendo negligentes e pela nossa negligência sofremos muitas consequências nas nossas vidas. E graças a Deus, quando a palavra faz isso, irmão. Quando a palavra fizer isso com você, sabe o que você faça? Faça exatamente do jeito que a palavra lhe disser para você fazer. Porque mesmo tendo agido errado, mas reconhecendo a correção e fazendo como Deus veio e te disse para fazer, há esperança. Deus gosta de ser ouvido. Deus gosta de ser clamado, mas clamado, buscado em todo o tempo. Quando não é em todo o tempo, isto irrita a Deus. Por quê? Porque irritou aqui, está com a Bíblia aberta, irritou o profeta Eliseu, irmão. O profeta Eliseu era como que Deus ali. Eliseu ficou super irritado. Por quê? Porque fizeram um ajuntamento para consultar a Deus. Nós não deveríamos fazer absolutamente nada. Já ouvimos isso dezenas de vezes, mas não deveríamos fazer absolutamente nada sem consultar a Deus, sem olhar para dentro de nós, sem olhar para os nossos motivos e objetivos para ver se são puros, honestos e reais diante de Deus. Eliseu ficou muito irritado. Quando chegou, com todo respeito, porque Deus ainda teve misericórdia, quando chegou os 3 caras de tacho para Eliseu e falaram assim: viemos te consultar. A primeira coisa que saiu da boca de Eliseu: mas agora? Mas agora que veio me consultar? Agora que veio me pedir um conselho? Agora que veio me pedir? Sabe o que o irmão Bran disse? Vieram buscar de Eliseu num dia quando ele estava muito mal-humorado. E aí sabe o que Eliseu falou? Eliseu falou assim: gente, faz um negócio, chama para mim um tangedor aí. Tangedor é um instrumentista, um músico. Chama para mim um tangedor e manda ele cantando aí. Talvez o Espírito do Senhor desça e eu profetize. Aí o profeta disse assim, ó: a música traz Deus. Por isso, irmão, quando formos cantar, cantemos de verdade. Adoremos de todo o nosso coração, porque o profeta disse assim, ó, um ditado que os africanos carregavam com eles, e é verdade. Os africanos que foram sendo vendidos para os europeus, para os Estados Unidos da América, eles diziam assim, ó: se não cantarmos uma canção, o Espírito Santo não desce. Ou seja, ele gosta de ser adorado. E não importa se estamos sofrendo, se estamos passando por moendas, Deus quer ouvir a sua boca abrir, o seu coração se rasgar, e bem dizer e louvar e salmodiar, disse Paulo, o nome dele. Ele gosta de ser adorado. Mas Eliseu ficou muito irritado quando ele olhou e viu aquela aliança. Cuidado com alianças. Alianças são pactos, alianças são amigos que escolhemos. Alianças são pessoas com quem nos relacionamos. E temos que ter companheirismo, verdade, mas com quem? E em torno de quê? Com qual propósito? A finalidade, edifica ou não? Eliseu, quando olhou assim, ó, Eliseu deu uma olhada e falou assim: o que? Aquele ali é o filho de Acabe? É. Aquele ali é Jeová, é Jeosafá, aquele que fez aliança com Acabe há 18 anos atrás? É. Aquele ali é Edom, o rei dos Edomitas? É. Eliseu olhou e falou: não acredito. Jorão buscou ajuda em Josafá. Josafá era um bom homem, ele era judeu também, ele reinava em Judá. Jorão reinava em Samaria, sobre todo Israel, no lugar do seu pai. Mas escuta aqui, esses 2 cristãos, Josafá e Jorão, cuidado com quem você se mistura. Esses 2 cristãos que tinham princípio, que tinham Bíblia, que tinham profeta, que tinham a mensagem. Porque Eliseu era profeta de ambos os reinos que estava dentro de Israel. Ainda que Israel estava dividido, Eliseu era profeta de ambos os grupos. Está vendo toda essa divisão no nosso Israel? Olha, Elias é profeta de ambos os grupos. E ambos devem consultar ao mesmo profeta para todas as coisas, independente dos seus pontos de vistas diferentes.
Mas apareceu uma terceira pessoa, Jorão, rei em Judá, rei em Samaria. Josafá, rei em Judá. E quando ele olha, um edomita no meio. Sabe quem que era o rei de Edom, irmão? Eram os descendentes de Esaú. Foram fazer uma aliança com descendentes de Esaú. Foram buscar ajuda de alguém que vendeu a primogenitura. Se associaram, fizeram amizade, começou a fazer unha e carne com alguém que Paulo escreveu aos Romanos capítulo 9, que Deus amou a Jacó e aborreceu de Esaú antes mesmo dele nascer. Aí escolhe esse tipo de amizade, escolhe esse tipo de companheirismo, escolhe esse tipo de adoração, escolhe esse tipo de reforço. Foram andar com os edomitas e foram batalhar contra os moabitas. Se uniram. Olha, irmãos, Deus se aborreceu tanto, mas tanto daqueles edomitas, os descendentes de Esaú, que receberam o monte Seir para poder habitarem ali. Olha, quando você vê o inimigo, daqui a pouco nós vamos ler um pouquinho, quando você vê o inimigo estendendo as mãos, abra os seus olhos, porque ali era o rei de Edom. E o rei de Edom estendeu a mão de companheirismo para Israel e Jerusalém, quem ele sempre desejou mal. Sabe o que a Bíblia diz? Não perde Reis 3 não, mas abre aí no Salmo 137, eu quero te mostrar uma coisa. Salmos de número 137, só para você ver uma coisa aqui que pesa, mas pesa muito na vida dos cristãos, irmãos. Salmo de número 137. Salmo 137. Abriram? Já tem aí aberto? 137. Amém? Versículo 7 diz assim, do 137. Olha, lembra-te do Senhor. Dos filhos de quem? Abriu aí? Dos filhos de Edom. No dia de Jerusalém. Porque diziam, olha o que Edom dizia de Jerusalém, arrasai-a até os seus alicerces. Edom, quando Nabucodonosor, irmão, entrou em Jerusalém, irmão, sabe o que Edom, lá do Monte Seir, da divisa, da fronteira, ficou fazendo? Arrasai-a, destrua ela até os seus alicerces. Irmão, e Deus vendo aquilo. E sabe o que eles eram? Irmãos. Aqueles que estavam sendo arrasados era a descendência de Jacó. Aqueles que estavam dizendo assim, arrase até os alicerces, destrua até os alicerces. Aquele eram os descendentes de Esaú. 2 irmãos nascidos do mesmo pai, do mesmo ventre. Mas os edomitas de Esaú, que vendem a primogenitura, eles têm esse comportamento de esfregar a mão de alegria, soltar foguete, quando o outro está vivendo a sua derrota. E você acha que Deus se agrada disso? Deus não se agrada dessas coisas. Deus olhou e viu os edomitas pulando de alegria em ver a derrota, em ver a ruína, em ver o juízo descer sobre a terra de Jerusalém. E aí sabe o que Deus fez? Vamos lá no livro de Obadias para você ver o quanto Deus gostou dessa coisinha que os edomitas fez. Irmão, nunca deseje mal para absolutamente ninguém. Isto não é característica de eleito. Eleito não pode agir assim. Sabe quem age assim? Aqueles a quem Deus aborrece. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. Edomita é que diz, arrasai-a até os seus alicerces. Mas lá no livro de Obadias, está ali pertinho de Jonas. É só uma folhazinha que tem também. Capítulo único aqui, está colado aqui no livro do profeta Jonas. Obadias, a partir do versículo de número 10. Olha para você ver as profecias acerca dos edomitas. Versículo 10 diz assim, por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão. Começou. E serás o quê? Exterminado para
Olha, Deus não aceita esse tipo de conduta. Por causa da violência. Deus teve como violência Esaú sair para tentar matar a Jacó. E olha que não matou, mas Deus considerou. Muitas vezes Deus não nos julga pelo que fizemos, mas pelo que nós tentamos fazer. Deus não aceitou. Depois, Esaú, edomitas esfregavam a mão torcendo pelo fracasso e a desgraça alheia. Deus teve como violência aquele tipo de atitude, porque Deus é puro, é santo. E aí ele segue dizendo assim, versículo de número 11: no dia em que estivestes em frente dele, no dia em que os forasteiros levavam cativo o seu exército, e os estranhos entravam pelas suas portas, olha aqui, ó, nos dias em que os estranhos e forasteiros invadiam a terra de Jacó, olha para você ver, e lançavam sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles, mas tu não devias olhar para o dia do teu irmão Jacó, Esaú, no dia do teu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a sua boca no dia da angústia. Quer dizer, eles eram aqueles que pulavam, alegravam, falavam, se manifestavam de alegria quando viam Jacó sofrer, quando via Jerusalém sofrer. E não há de ver que depois aparece Jorão, um israelita, que tem princípio e tem profeta, e vai fazer aliança com esse tipo de gente. Vai fazer praça. Mas olha aqui, segue o texto. Versículo 13. Nem entrar pela porta do teu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar o quê? Satisfeito. Não se satisfaça com a derrota dos teus piores inimigos, porque senão tem sina de endomita. Endomita é que satisfaz, que se alegra com a derrota alheia. Aí ele disse aqui: não devias olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as suas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que se restassem no dia da angústia, porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizestes, assim se fará contigo. A tua maldade, Edom, cairá sobre a tua cabeça. Aí aparece o tal, e são muitas escrituras aqui que poderíamos ler aqui nas referências sobre isso. Jeremias profetizou contra Edom, Ezequiel profetizou contra Edom, Isaías profetizou contra os edomitas. Por causa de quê? Por causa do seu pai Esaú, que vendeu a primogenitura, e por causa do espírito que passou para a descendência, que era sempre se alegrar, como até hoje se alegra, com derrotas e sofrimentos de Jacó. Mas a Bíblia diz que seriam reduzidos a nada e destruídos para sempre. Aí aparece o crente Jorão, sem revelação. É um perigo não ter revelação. E estende a mão para Jorão e fala, estende a mão para Edom e diz: Edom, tu és meu amigo, vizinho de fronteira, habita no monte Seir, somos irmãos, eu Jacó, tu és Esaú. Vamos contra os moabitas buscar reforço de quem Deus abomina? Buscar auxílio aonde Deus reprova? Deus reprovou aquela atitude, irmãos. Mas tem uma coisa: quando há um justo, quando há um filho no meio, inocentemente, olha, a Bíblia diz que Deus é riquíssimo em misericórdia, irmãos. Ele estende a sua misericórdia, se muitas vezes interrompermos dermos alguns pauses em algumas conversas, em alguns intentos, em alguns pensamentos, se dermos algum pause e buscarmos de Deus, irmão, Deus ainda assim, Ele intervém com a sua misericórdia. Mas lá está agora Jorão, chamando Edom, para quê? Para poder ir à batalha contra ele. Vamos a Reis capítulo de número 3.
Lá está a aliança dos 3 que nós já lemos. E aí, sobem agora para batalhar. E no meio do caminho descobre, aonde nós lemos aqui no versículo 9, que o suprimento e a água acabou. Quer dizer, descobre que aquela é uma guerra que eles nem tinham começado ainda, mas já estavam sentenciados a serem derrotados. Quando eles viram que estavam sentenciados a ser derrotados, havia um justo ali. Tem que ter alguém que lembre de orar, dentro de casa, dentro da igreja, no meio da família, em algum lugar. Tem que ter alguém que lembre de consultar a Deus. Tem que ter alguém que lembre de uma escritura, para ver se casa, para ver se fecha. Quando a água acabou, versículo de número 10, olha para você ver, está lá agora o rei dizendo: então disse o rei de Israel, que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Quer dizer, isso aqui sabe o que significa? Já estamos derrotados, começamos sem Deus não dá para seguir avante. Sem Deus seremos derrotados, sem Deus a água acabou, sem Deus, sem profeta, sem orientação, não tem como vencer. Então eles admitiram que se desse mais um passo sem Deus, era derrota. Admitiram isso. Versículo 11, aí disseram assim: e disse Jeosafá, não há aqui algum profeta do Senhor? A primeira coisa que lembrou foi do profeta. Louvado seja Deus, irmãos. Não há aqui algum profeta do Senhor? Tem sim, temos profeta. Não temos por que dar passo sem Deus, porque temos um profeta, temos uma voz, temos um orientador, temos um caminho de escape. Não tem por que ficar sem água no deserto, não tem por que ser derrotado na batalha, quando você consulta a Deus primeiro. Há aqui algum profeta, versículo 11, do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias, unha e carne com Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Jorão, Jeosafá, um justo, e o rei de Edom, um reprovado, que tinha uma profecia sobre ele, que um dia ele e seu povo deixariam de existir para sempre. Então os 3, o que a Bíblia disse? Desceram a Eliseu. Mas quando chegou, irmão, olha o versículo 13. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Isso aqui é repreensão. Que tenho eu contigo? A primeira resposta foi essa. Por isso que é bom buscar a Deus, irmão. Quando buscamos a Deus, às vezes Deus muda todo o quadro. Essa era a primeira resposta. Eu não tenho nada a ver com vocês. Vocês começaram assim, terminem assim. Começaram sem Deus, termine sem Deus. Começaram com petulância, arrogância, siga adiante assim, contra a terra de Moabe. Ele já reprovou de cara, mas ele não era precipitado, ele era um homem que buscava resposta em Deus. Mas aqui agora era a humanidade de Elias: que tenho eu contigo? Aí ele olhou bem no rosto, irmãos, de Jorão e disse assim: vai aos profetas do seu pai. Lembra que Elias matou os profetas de Acabe e Jezabel, os 400? Falou assim: vai consultar sua denominação, vai consultar os profetas do seu pai e os profetas da sua mãe. Nossa, mas que profeta burro. Humanamente falando, alguém diria: que profeta grosso, que profeta sem educação. Viemos tomar um conselho, ele nos manda voltar atrás. Talvez se fosse muitos de nós, voltaríamos na hora e diríamos assim: não, ele me respondeu, me tratou muito mal, estou indo. Não volto mais a falar com Eliseu. Não quero nunca mais passar perto de Eliseu. Poderia ter me tratado com mais respeito, com mais educação, visto que somos reis. É assim que recebe o rei da nação? Mas sabe o que eles fizeram? Olha aí. Vai consultar os profetas do teu pai e os profetas da tua mãe.
Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de quem? Então Elias falou assim, olha aqui, irmãos. Elias falou assim, eu não tenho nenhuma consideração por você, Jorão, e nenhuma consideração pelos edomitas. Mas por respeito à presença de Josafá, que mesmo no meio da guerra, mesmo que momentaneamente ele esqueça, mas ele sempre lembra de buscar a Deus, por respeito só de Josafá, eu vou perguntar a Deus, o que ele quer de vocês? Eu vou pedir a Deus para poder mudar o quadro. Olha, por isso que eu disse assim, tem que ter pelo menos um justo salva a casa, um justo evita a derrota, um justo evita do barco naufragar. Alguém ali dentro de casa que consulta a Deus, evita do casamento, evita dos filhos, evita das finanças, se arrebentar. Tem que ter pelo menos um sensato que busque conselho em Deus. Porque se não houver nenhum, tudo escurece. Por conta de Jorão e por conta de Edom, eles voltariam sem resposta e morreriam na batalha. Mas por conta de Josafá, irmão, Deus parou na brecha. Olha aqui o restante do texto, que coisa bonita. Ele disse assim, versículo de número 15, né? É isso mesmo? Sim, versículo 14 de novo, vamos recapitular. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não o que? Olharia para ti, nem te veria. Eliseu disse: eu nem receberia vocês, porque vocês carregam um espírito errado, uma doutrina errada, porque vocês só lembram de Deus em tempos de aflição, porque vocês montaram um altar para Baal, porque os edomitas venderam a primogenitura, porque Deus já disse que aborrece a Esaú e ama a Jacó, e eu não sou obrigado a amar, eu não sou obrigado a gostar, eu não sou obrigado a andar lado a lado, eu não sou obrigado a abençoar aquilo que Deus amaldiçoou. Por isso, tome cuidado com o que você quer abençoar, porque muitas vezes queremos abençoar aquilo que Deus já amaldiçoou. Temos que tomar cuidado. Olha aqui para você ver que coisa. Ele segue dizendo então, versículo de número 15 agora. Ora, mas foi buscar a Deus. Ora, pois, traze-me um tangedor. É aqui que eu citei no início. O tangedor era o músico. E sucedeu que, tangendo o tangedor, olha o poder da música, espiritual, de qualidade. Olha o poder da adoração, bem entoada, não por norte, outro para o sul, um para o leste, outro para o oeste, mas uma música que agrada o coração de Deus, que é tão harmônica como Deus é harmônico, porque a harmonia é em Deus. Traga-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Deserto, irmão, deserto. Deus vira e fala assim para aqueles 3 reis com o exército deles, fazei aqui neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis. Olha o milagre quando alguém busca a Deus. Irmãos, vamos acordar para isso, buscar a Deus. Quando buscamos a Deus, Deus faz. Quando buscamos a Deus, Deus derrama. Mas tem que acordar Josafá de Deus para buscar a Deus. Busque a Deus em Eliseu. Busque a Deus em sua palavra. Busque a Deus em oração. Olha aqui para você ver. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva. Só para mostrar que é milagre. Todavia este vale se encherá de quê? Tanta água. O que eles estavam precisando? Lembra do texto? De
que havia cavado? A Bíblia diz lá em 2 Reis 3:9, que olhando para trás o exército, os cavalos, os camelos, os animais não tinham o quê? Água. Estava precisando de quê? De água. E Deus no deserto disse para eles assim, ó: vocês vão ter tanta água, não por causa de Jorão, e não por causa do rei dos Edomitas, mas por causa do coração sincero de Josafá, irmão. Se você for sincero, Deus responde, Deus derrama, Deus enche covas de água. Tem tudo para morrer, mas se há um sincero não morre. Tem tudo para parar, mas se há um sincero não para. Tem tudo para arrebentar, mas se há um sincero, Deus para na brecha em favor do seu povo. Temos apenas que acordar para poder buscar mais a Deus. Eu amei isto, porque assim, versículo 17, porque assim diz o Senhor: não vereis vento, para não atribuir a glória ao vento, não vereis chuva, para atribuir a glória à chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos de quem? Vocês acham que o que encher o deserto e as covas que vocês conseguirem cavar é pouco? Isso ainda, acha que isso é muito? Isso ainda é pouco diante de Deus. Irmão, pense em tudo que nós já vimos Deus fazer por nós. Deus já fez algo grande na sua vida, de você dizer: isso foi glorioso, isso foi extraordinário, isso foi milagre, isso foi Deus. Deus já fez algo grande para você. A Bíblia diz assim, ó: isto ainda é pouco diante dos olhos do Senhor. O Senhor quer fazer ainda muito mais sobre as nossas vidas. Não fique quieto, não te acomode. Deus tem mais para fazer, Deus tem mais para derramar. Isto é a sua infalível palavra. E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E ferireis todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e todas as fontes das águas, e danificareis com pedra todos os bons campos dos inimigos. E sucedeu que pela manhã, olha aqui o milagre, pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e as terras se encheu de água. Sabe o que Elias fez? Só falou a palavra, mais nada. Já viu muitas vezes pregando nós aqui sobre o poder da palavra falada? Eliseu só se conectou com a vontade de Deus, chamou o tangedor, entrou na presença. Depois que ele entrou na presença, ele falou a palavra. Você está na presença aqui nessa noite? Se você está, você pode falar a palavra. Pela palavra eu estou curado, pela palavra eu estou abençoado, pela palavra meu lar está guardado, pela palavra meu casamento está abençoado, pela palavra, o poder da palavra. Só que aqui o que Deus faz também não é de mão beijada. Porque aqui, o que Eliseu falou para eles fazer? Você já mentalizou isso aí, irmão? Eliseu falou assim, ó: vai, pega os homens e cave covas. O profeta irmão Brana falando sobre isso, ele disse assim, ó: tem que cavar. Enquanto mais fundo cavar, mais água Deus vai dar. Se eles fizessem uma cisterninha de 0,5 metro, era tudo que eles iriam ter. Se eles fizessem uns 5, 6 pocinhos, era tudo que eles iriam ter. O profeta irmão Brando disse, ó: enquanto mais eles furassem, mais Deus iria enviar água para aquele povo, para aquele exército, para aqueles animais. Aí o profeta disse assim, ó: eu estou cavando fundo. E ele disse, igreja, cave, 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 busque fundo em Deus, e Deus encherá o poço que você conseguir cavar. Por isso que pouca oração, pouca água. Mas muita oração, muita água. Comece a orar, comece a buscar, comece a cavar, e Deus vai encher os teus poços. E beberá tu, beberá os teus filhos, beberá os teus animais, e não faltará água para ti, bênção para a tua vida. E
E aquilo que Deus nos dá e concede como bênção, muitas vezes confunde os nossos inimigos. Eles não entendem. Sabe o que a Bíblia diz aqui? O irmão Brana também comenta sobre isso. A Bíblia diz no restante do texto que os moabitas vieram contra Jorão, Josafá e o rei de Edom, que estavam lá no vale e já haviam cavado aquele monte de covas. E aí quando o rei dos moabitas chegou, Mesa, com seu grande e poderoso exército, sabe o que ele viu lá dentro das covas? Vocês nem imaginam, sangue. Aí o rei dos moabitas disseram assim para os seus exércitos: gente, eles se confundiram, o rei de Samaria, o rei de Judá e os edomitas, e eles entraram em batalha e mataram eles mesmos. Olha que vale de sangue. Olhou para baixo e viu só sangue. E aí, irmãos, desceram tudo despreparado para pegar os despojos daqueles 3 reis. Quando eles chegaram despreparados, os exércitos dos 3 reis deram contra os moabitas e eliminaram todos os moabitas. O que era sangue, o que era morte, aos olhos dos moabitas, eram as bênçãos de Deus derramadas sobre os filhos dele lá embaixo. Irmãos, vamos buscar mais a Deus. Por que viver vida seca? Por que ficar sem água? É inadmissível, é inaceitável, irmão, ficar seco, ficar vazio, ficar sem batismo do Espírito Santo. É inaceitável viver sem cura. É inaceitável viver sem a presença de Deus, quando nós é que temos. Hoje, literalmente, a unção de Eliseu, porque Elias foi embora, a porção dobrada ficou a dispor, a capa ficou com Eliseu. Isso é para nós, irmão. É um tempo de seca, é deserto nesse mundo, haveria, Amós 8, versículo 11, sede, mas não de água, mas da verdadeira evangelho, a verdadeira palavra, é tempo de seca, é tempo de chão rachado, mas para essa noiva, é tempo de cova transbordando, é tempo de água minando, é tempo do sobrenatural descer sobre essa noiva. Você crê nisso de todo o seu coração? Diga para Deus: Senhor, me ajuda a cavar o meu poço, Senhor, me ajuda a cavar, eu quero ver o teu milagre. Fica de pé, dá glória a Deus, busque a presença de Deus. Fala com Deus um pouquinho, depois você lê mais. Fala com Deus: Senhor, eu quero cavar, Senhor, eu quero cavar a cura, eu quero cavar a fé de arrebatamento, eu quero cavar o batismo do Espírito Santo. Eu sei que Eliseu, eu sei que essa mensagem pode enviar água sobre mim. Aleluias! Creia, é no deserto que Deus faz os maiores milagres. Há deserto na tua casa, é no deserto que Deus envia água, é no deserto que Deus manda maná, é no deserto que Deus opera. Aleluias! Oh Deus! Oh Deus! Meu Pai, há pessoas aqui vivendo deserto, Senhor, mas eu sei que no deserto o Senhor pode nos capacitar para cavar as nossas covas, Pai, os nossos poços, e não virá do vento e nem da chuva, mas virá do sobrenatural. Não vai vir de recursos humanos e naturais, mas virá do poder sobrenatural a resposta, o refrigério, o alento para o teu povo, Senhor. Derrama alento para o teu povo, derrama alento para o teu povo, derrama água para o teu povo quer beber, teu povo quer ser restaurado, teu povo quer se refrigerar nas águas do teu Espírito Santo.
É no deserto que Deus faz os maiores milagres. Deus às vezes tem que nos levar para o deserto para fazer grandes coisas por nós. Deixa Ele te levar para o deserto. É lá que você vai conhecer o seu poder sobrenatural. Senhor Deus, que a Tua palavra possa ser encaixada nos corações, e que o poder dela conceda a cada um segundo as suas necessidades. Pai, dê cura pela ministração da palavra, fortalecimento pela ministração da palavra, sacia a sede, a fome, pelo poder da Tua palavra, libertação pelo poder da Tua palavra. Tua palavra é espírito e vida, Senhor. Oh Pai, Tu és santo, Tu és bendito, ó Deus. Para sempre Tu és bendito, ó Pai. Em o nome de Jesus Cristo, repousa sobre os corações, sobre as vidas, e estabelece aqui, neste lugar, através destas pessoas, não outras, um tempo de proezas, de milagres, de coisas sobrenaturais, Pai, em nome de Jesus Cristo, não porque somos bons ou especiais, mas porque amamos e cremos no poder e na veracidade da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. A palavra tem poder, creia de todo o teu coração, que Deus te abençoou, que Deus te curou, que Deus te ajudou. Siga crendo em nome de Jesus Cristo, para a glória do nome do Senhor. Eu creio nisto, a palavra, ela tem poder. Irmão Marcos hoje estava testificando para mim, nos dizendo sobre um culto desses, ele assentado aqui, sofreu tanto com pedra já, não é isso, irmão Marcos? E durante a pregação da palavra, sentado aqui, ouvindo a palavra, ele sentiu aquele incômodozinho, daqui a pouco ele saiu correndo e foi para o banheiro. Não precisou de imposição de mãos. Você pode dizer assim, mas isso é natural, eu já expeli uma em casa, uma ali, outra aqui. Olha, quando estamos na presença de Deus, nada é natural, tudo é espiritual, irmãos. Sem dor, sem cólica. Quem já teve cólica disso sabe quão terrível é. Sem nenhuma dor, correu ali. Quando chegou lá, a pedra saiu para fora. Irmão Renato, uma época, né, irmão Renato? Aqui, trabalhando no diaconato, de pé. Começou a sentir aqui alguns incômodos, correu ali para o banheiro e colocou para fora a enfermidade. Não recebeu oração, não recebeu imposição de mãos, nem nada, né, irmão Renato? Foi só a presença de Deus no lugar, foi só a palavra. Creia em Deus, irmão. Não precisaremos de absolutamente nada, superstições, crendices popular. Se você amar isso e crer nisso, isso te acompanhará, te abençoará. Houve uma irmã que ficou constrangida devido a ser muito íntimo o testemunho dela. Na hora da palavra ela foi curada ali. Depois ela voltou, fez as suas tomografias, fez os seus raios-x, os seus exames, aquela mancha preta no seio e aquele líquido cheirando mal que estava merejando ali, sumiu, secou, desapareceu tudo. Não precisou de cirurgia, não precisou de remédio, nada. O médico falou assim, você não tem nada. É a palavra, creia na palavra. A palavra faz água brotar no deserto e transborda os nossos poços. Seja um poço profundo, que Deus vai encher esse poço. Um era o poço de Jacó, outro era o poço de Abraão, mas hoje é o poço transbordante da noiva, dos eleitos, que Deus está preenchendo. Temos que crer no sobrenatural. Pastor, eu estou vivendo um deserto só. Que grande sinal. Que glórias. Foi no deserto que Deus fez os maiores milagres da história da Bíblia. Foi no deserto que a sarça apareceu e comissionou a Moisés. Foi no deserto
que a água brotou da rocha. Foi no deserto que as codornizes desceram. Foi no deserto que a roupa não envelheceu e o sapato não acabou. Foi bem lá no monte, indo para o deserto, aonde Deus mandou alimento para mais de 5.000 pessoas. Foi lá no deserto da Judeia que a palavra do Senhor passou por cima de Anás e Caifás e desceu para João Batista, Lucas 3:2, no deserto da Judeia. Foi no deserto que Deus deu as leis para Moisés. Foi no deserto que Deus revelou toda a Bíblia para o apóstolo São Paulo. Foi no deserto que Deus enviou aquele grande encontro do nosso profeta com aquela constelação angelical, e ele disse para ele: volte ao oeste, porque é tempo dos selos, da revelação de toda a palavra ser aberta. No deserto é que Deus faz. Quando você começar a entrar no deserto e ver que a água está secando, saiba que aquilo é indício de que vem coisa grande aí para acontecer. Se você busca, é sincero, consulta a Deus, vai acontecer. Crês tu nisso? Crês tu nisto? Amém? Diga assim: Deus me abençoou. Eu creio no poder da palavra que foi pregada, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, Deus vivo. Aleluias. Deus vos abençoe. Vão todos abençoados em nome de Jesus. E até domingo, não falte ninguém, por favor. Domingo cedo estaremos aqui no nosso domingo de ressurreição, com um trabalho todo especial também pelas crianças. Os papais, tragam as crianças, não deixe faltar nenhuma. E nós também queremos dar a elas um presentinho de Páscoa. Então traga todas as crianças. Deus os abençoe e até domingo na escola bíblica.